Olá pessoal, bem-vindo novamente ao canal Universo 26. Eu sou o Izurak e aqui nós vamos conversar um pouco sobre o voto feminino e a domesticação da mulher. Não é impressão sua, eu realmente estou gravando esse vídeo novamente e é justamente porque eu quero mudar o estilo de vídeos que eu faço e também começar a fazer a leitura de audiobooks. E vocês vão notar que a leitura que eu faço é um pouco mais, como se pode dizer, teatral. Isso é parte do que eu quero trazer, do estilo que eu quero construir aqui. No futuro, quando monetizar o canal, eu pretendo fazer com que as pessoas possam me mandar artigos e aí eu vou pagar pelos artigos que as pessoas me mandarem, se ele for bom, é claro, né? Então, vamos começar aqui com a leitura. Voto feminino e a domesticação da mulher. O autor sou eu mesmo, muito conhecido por essas bandas, né? Vai à casa das mulheres, não esqueças do chicote, disse Nietzsche em Assim Falou Zaratustra. Induzir o nosso próximo a ter de nós uma boa opinião e depois acreditar sinceramente naquela opinião. Quem possui tanta arte nisso quanto as mulheres? Tanto a boa mulher quanto a má desejam um arrimo. Nesse caso, quer inspirar pavor de si mesma e, com isso, talvez conquistar poder, mas não quer a verdade? O que importa a verdade para as mulheres? Nada, desde que o mundo é mundo, foi mais estranha às mulheres, mais antipática, mais adversa que a verdade. Sua grande arte consiste na mentira. O que mais preocupa é a aparência, é a beleza. Confessemo-lo, nós, homens, amamos precisamente esta arte, este instinto nas mulheres, nós que somos pesados e que para nossa recreação acompanhamos voluntariamente seres cujos dedos, olhares, cujas tenras maluquices, a nossa seriedade, a nossa profundidade, assumem o aspecto de uma grande tolice? Finalmente, pergunto, houve algum dia mulher que concedesse profundidade a uma cabeça feminina? Justiça a um coração de mulher? E não é talvez verdadeiro que, em termos gerais, quem demonstrou maior descaso pelas mulheres sempre foram as próprias mulheres? Não certamente nós, homens. Nós, homens, desejaríamos que a mulher não continuasse a se comprometer pelo lume do progresso, do mesmo modo que se deve à previdência e ao consentimento do homem se a Igreja decretou mulher daceat in ecclesia. Foi para a vantagem das mulheres que Napoleão disse a demasiado loquaz Madame de Staël, mulher daceat in politics. E eu sustento que é um verdadeiro amigo das mulheres, aquele que atualmente as aconselha, mulher daceat de mulher. Estou me aproximando do fim de Além do Bem e do Mal, e Nietzsche não poupa ninguém, ele desce o sarrafo tanto nos homens quanto nas preciosas. Embora ele sugira que os homens domesticaram as mulheres pela força bruta, a realidade é mais complexa. Neste artigo, pretendo explorar o conceito de domesticação humana e demonstrar que, no caso das mulheres, ela tem raízes biológicas profundas, anteriores e mais determinantes que qualquer arranjo social. A domesticação nos animais é realizada por meio de seleção artificial, em que permitimos a reprodução apenas dos espécimes que possuem maior docilidade e propensão para o comportamento de gado. Porém, em nosso caso, trata-se do processo pelo qual o ser humano se torna progressivamente mais dócil, dependente e refém do consenso social. A pergunta incômoda é: quem nos domestica? A resposta não é simples, não existe um único domesticador. O homem domestica a mulher, mas a mulher também domestica o homem. O homem domesticou o trigo, e o trigo domesticou o homem, tornando-o sedentário e vulnerável à fome e parasitas. O homem domesticou o gato, e o gato domesticou o homem, pois eles protegiam nossa comida contra roedores. Hoje, as empresas refinam esse processo, filtram candidatos com baixa capacidade de coesão social e priorizam os neurotípicos altamente adaptados ao ambiente corporativo. Isso tem impacto reprodutivo direto. Na geração seguinte, a proporção de indivíduos divergentes e menos domesticáveis diminui. Para o Estado, o fenômeno é ainda mais valioso. Entre os neurotípicos existe um subgrupo particularmente maleável, uma massa de modelar que a propaganda molda com facilidade.
Esses indivíduos obedecem cegamente, executam ordens sem questionar e cometem atrocidades sem peso na consciência. Dificilmente se pode dizer que realmente possuem alguma consciência autônoma. É perturbador constatar que o humano adulto médio não possui cérebro plenamente desenvolvido, carece de verdadeiro livre-arbítrio e opera de forma amplamente amoral. Ele não age por valores internos profundos, mas repete o que percebe como consenso social. Sem metacognição suficiente, não percebe que está seguindo o rebanho e se aproximando do último homem profetizado por Nietzsche. A idiocracia crescente e a favelização do mundo compõem o sinal mais evidente desta marcha. Se Nietzsche já considerava sua época decadente, o que diria do século XXI? A domesticação inevitável da mulher. A domesticação da mulher não é mero produto de opressão patriarcal, mas consequência inescapável de pressões biológicas. Sem ela, a humanidade dificilmente teria sobrevivido e se desenvolvido. Os motivos principais são biológicos e não sociológicos. Primeiro, ciclo reprodutivo lento e extremamente custoso, com alto risco de morte no parto. Mesmo com a medicina moderna, existe uma extensa lista de riscos envolvidos. 2. Adaptações corporais específicas para a gestação, parto e amamentação, que demandam energia e limitam a mobilidade. Terceiro, estratégia reprodutiva moldada pela evolução para priorizar a aversão ao risco, sobrevivência da prole e diplomacia social, em contraste com a estratégia masculina. O valor biológico médio do homem é drasticamente menor. A capacidade reprodutiva masculina é 400 vezes maior que a feminina. Por isso, a evolução pressionou os homens para a tomada de risco, força física, abstração e competição, enquanto as mulheres foram otimizadas para cuidado local, microgerenciamento social e conservação de recursos. Homens são mais distantes e sistêmicos, mulheres são hiperlocais e relacionais. Essa especialização complementar funcionou por milênios. A sabotagem moderna. No mundo contemporâneo, estruturas poderosas têm interesse ativo em romper essa complementariedade. As grandes empresas adoram o feminismo, ele dobra a oferta de mão de obra, reduz custos salariais e estimula o consumismo desenfreado. O Estado é o agente mais destrutivo. Ele introduz uma cunha entre os sexos, tornando o homem mais vulnerável à domesticação, ao retirar seu papel provedor e protetor, e a mulher eternamente dependente da propaganda, ações afirmativas e assistencialismo. O objetivo último é impedir a formação de organizações emergentes, famílias fortes e novas elites que possam desafiar o status quo oligárquico. A polêmica atual sobre o voto feminino está diretamente ligada ao tema da domesticação humana. Por serem em média mais emocionais, cuidadosas, locais e microgerenciadoras, as mulheres tendem a priorizar questões imediatas e emocionais em detrimento de abstrações políticas com consequências de longo prazo. Política exige visão sistêmica, responsabilidade por resultados distantes e disposição para trade-offs difíceis, características para quais a evolução não as preparou prioritariamente. Diante disso, muitos concluem que as mulheres não deveriam votar. Este argumento ganha força entre homens que observam o Estado moderno transformando em máquina de leniência com o crime, priorização de pautas emocionais woke em vez de infraestrutura e segurança, e a transferência sistemática de recursos dos homens para as mulheres via impostos e assistencialismo. Eles estão revoltados e com razão. Uma visão mais profunda. Lysander Spooner oferece uma perspectiva mais madura e radical. Mulheres são seres humanos. Consequentemente, têm todos os direitos naturais que qualquer ser humano tem. Elas têm tanto direito quanto os homens de fazer leis, e nenhum mais. E isso não é direito nenhum. Nenhum ser humano, nem qualquer número de seres humanos, tem qualquer direito de fazer leis e compelir os outros seres humanos a segui-las. Dizer que eles têm esse direito é dizer que eles são os mestres e donos daqueles de quem requerem obediência. Concordo com Spooner em princípio. O Estado é ilegítimo. Porém, não sou idealista, sou pragmático. O Estado existe, é poderoso e não vai desaparecer por desejo. Como disse Platão em A República, o castigo dos bons, que não querem governar, é o de serem governados pelos maus. Precisamos, portanto, de realismo político. Não adianta ter nojo da política. Ela nos esmaga se a ignorarmos. E não é realista imaginar que metade da população abrirá mão de direitos adquiridos sem resistência. O verdadeiro problema, preferência temporal. O cerne da questão não está nas mulheres em si, e nem nos neurotípicos,
Ambos são componentes naturais da humanidade. Uma civilização sem eles é impossível. O problema real é a preferência temporal, conceito da economia e psicologia que mede quanto um indivíduo valoriza a satisfação imediata em relação a benefícios futuros. Alta preferência temporal significa impulsividade, dificuldade de adiar recompensas, poupança baixa e visão de curto prazo. Baixa preferência temporal significa disciplina, investimento e preocupação com o legado. Então imagine dois grupos, ambos com homens e mulheres. Grupo 1 tem alta preferência temporal, são impulsivos, focados no agora, preferem prazer imediato, mesmo que gere dívida, instabilidade ou colapso futuro. E o grupo 2 tem baixa preferência temporal, são pacientes e responsáveis, renunciam ao prazer presente por ganhos maiores no futuro, poupam, investem e constroem. Qual grupo você prefere que decida o rumo do país? Qualquer pessoa sã escolheria o segundo. E no Brasil, políticas de curto prazo, eleitoreiras, aumentam sistematicamente o primeiro grupo. Isso explica em grande parte a favelização, o crescimento das casas de aposta e a cultura do imediatismo. A solução: filtro pelo investimento na civilização. Aqui vai o argumento que poucos estão fazendo. O problema não são primariamente as preciosas, mas os solteiros. O solteiro, homem ou mulher, tem menor custo para arriscar, pode votar em políticas economicamente desastrosas porque suporta melhor o caos. Já o casado, especialmente com filhos, sente o peso do bolso real, preço do leite, conta de luz, impostos, futuro dos filhos, sua pele está no jogo. Dados e observações, como as de Paulo Figueiredo, mostram que o voto feminino não era tão problemático quanto a maioria das mulheres era casada. O que mudou foi o colapso da família, impulsionado pela interferência estatal, como as leis de divórcio fácil, incentivo à maternidade solteira, tributação que penaliza casais e etc. O homem solteiro médio também vota mal, tem menos responsabilidade e maior tolerância ao risco. Divorciados perderiam o direito até que se casem novamente. Se o casamento acabou, ao menos um dos dois lados falhou em manter o compromisso fundamental. Por que dar poder decisório a quem demonstra irresponsabilidade? E aqui entra a proposta concreta: restringir o direito ao voto aos casados, principalmente aqueles que possuem filhos. São eles que possuem baixa preferência temporal comprovada pela vida prática. São verdadeiramente investidos na continuidade da civilização. Eles estão em uma situação que os força a pensar no futuro. Têm skin in the game. E pelo mesmo motivo que um juiz não pode julgar um familiar, aquele que recebe dinheiro do Estado também não deveria votar. Há um enorme conflito de interesses que alimentará o populismo. Isso não é misoginia, é reconhecimento biológico e comportamental. Mulheres casadas e com filhos tendem a alinhar seus interesses com a estabilidade de longo prazo. Solteiros de ambos os sexos, não. O filtro civilizacional natural, o casamento e a maternidade responsável, seria o melhor remédio contra a democracia de massas impulsiva que estamos vivendo. Até porque nada pode destruir a república de forma tão eficiente quanto um sufrágio universal. E se você gostou desse vídeo e acha que as informações contidas nele são importantes, por favor, deixe um like e compartilhe para que essa mensagem chegue em mais pessoas. Esse é o fim do artigo. Obrigado a todos que ficaram aqui. Se inscreva e até a próxima.